Glória a Deus! Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Amém? Saúdo aos amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Está no ar o seu programa diário, o encontro com a palavra de Deus. Amados, e sem delongas, Salmo de número 73, Salmo de Asaf. Diz assim o texto bíblico: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e nem têm um corpo. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de calor e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade e da sua mente transborda maquinações. Oremos. Pai, aqui está, Senhor, a tua bendita palavra, viva e eficaz, e que não volta para ti vazia. Faz, Senhor, prosperar nos corações dos amados irmãos e amigos da Web Rádio El Shaddai, e também do Facebook, YouTube, aleluia, e das redes sociais. Em o nome de Jesus, que teu Espírito Santo abra as mentes e os corações, revela a tua bendita palavra, tira o bloqueio, tira a inveja, tira o ciúme, tira os bichões e cobichões dos ouvidos, e aquebranta os corações, Senhor. Esta é a minha oração em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado. Amém e graças a Deus. Deus seja louvado. Amados, darei um título, um tema a esta mensagem: inveja. Isso mesmo, inveja. A inveja é algo maligno, destruidor. A inveja, ela corrói como gangrena, como câncer. E o que ocorre? As pessoas que são invejosas, por exemplo, vamos ver aqui, a inveja vem de longe. A Bíblia trata do assunto em várias passagens. E iremos discorrer na Bíblia muitas passagens falando de inveja e o que ela pode fazer na vida do invejoso.
não é do que é invejado, mas do invejoso. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E vamos ver aqui, Salmo de Asaf. Asaf, ele teve inveja dos ímpios que prosperava. Ele chega a dizer que quase escorregou e caiu, ou seja, na fé. E por conta de inveja, muitos têm naufragado na fé, perdido sua salvação. Ainda perde o de mais importante, que é a salvação. E enquanto está vivo, não tem paz, não tem saúde, porque a inveja é destruidora e destrói ao invejoso. Então vamos ver aqui, por exemplo, quando Asaf, ele ainda não tinha a intimidade com Deus, quando ainda não conhecia Deus, por isso ele teve inveja. E o Salmo lido de 73, do verso 1 a seguir, que lemos, ele vai dizer assim: Louvado seja o nome do Senhor. Certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, falando dele, Asaf, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, nem têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de calor. E se vestem de violência. Do íntimo ou do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transborda maquinações. Tudo isso por conta da inveja que Asaf tinha dos homens que prosperavam, dos homens que eram ímpios, que não tinha Deus no coração. Mas essa história é muito interessante. E olha que diz o texto. Aleluia. Glória a Deus. Verso 8. Eles zombam e falam com mais intenções. Em sua arrogância, ameaça com opressão. Com a sua boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumenta sua riqueza. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Aleluia! Pois o dia inteiro sou afligido
e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando entendi, ou quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Aqui agora muda-se a história do salmista, porque até então ele não conhecia o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus que criou os céus, a terra, os mares e tudo que nele existe. Aleluia! Então, quando não se conhece a Deus, não teme ao nosso Criador, o ser humano é cobiçoso, invejoso e acha que as suas forças ele consegue fazer tudo isso. E o salmista, pela sua ignorância espiritual, ele teve inveja. E esse sentimento maligno, que é a inveja, fez com que ele quase tropeçasse e caísse, ou seja, naufragasse na sua fé. E ele fez uma reflexão com ele mesmo. É isso que nós devemos sempre fazer. O nosso Deus, ele nos deu mente para raciocinarmos, pensarmos. E aí o salmista caiu em si. E no verso de número 17, aqui muda a história do salmista. Até que entrei no santuário de Deus, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazem cair na ruína. Como são destruídos de repente, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai. Quando a gente acorda, quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Aleluia! Quando meu coração estava amargurado o seu coração, e no íntimo eu sentia inveja. É o tema desta mensagem, inveja. E vamos ver aqui o que a inveja pode causar na vida da humanidade, do ser humano. O sentimento de inveja é algo maligno. Uma pessoa, quando sente inveja, ela não tem paz, ela não está bem consigo mesmo, e as pessoas em volta dela também não se sente paz, não tem paz, porque o clima é de escuridão, é de exatamente algo opressor, maligno, de trevas, porque quando se tem inveja, é um espírito maligno. E olha, por exemplo, vamos ver aqui uma história aonde os homens tiveram inveja de um servo do Deus Altíssimo, mas se deram muito mal.
Porque quando alguém se levanta contra um servo de Deus, que ora e que está com a sua vida no altar, vai se dar mal. Porque este homem ou esta mulher que ora, ela não vai se vingar com a sua boca, com as suas palavras, nem com a sua força, nem com a arma humana. Isso mesmo. Mas de joelho, ela ou ele vai clamar: aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E aí sim, aquele que se levanta contra um homem, uma mulher de oração, homens e mulheres de Deus, pode ter certeza que não vai acabar bem. Porque na verdade é o próprio Deus que vinga o seu povo. Aleluia! E vamos agora relatar uma dessas passagens aonde pessoas se levantaram diante de um homem de oração, um homem justo, um homem, apesar que não fazia mal a ninguém, mas o diabo, ele usa pessoas para destruir vidas. E a inveja é algo diabólico. Em Daniel, no seu capítulo de número 6, vamos ver essa história. Glória a Deus. Profeta Daniel, seu capítulo de número 6, verso 1 a seguir está escrito: Dario achou por bem nomear 120 satrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os satrapas tinha que prestar conta a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda financeira, nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores, lembra que era 3? Então ele superou entre os 2. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os satrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores, os satrapas, procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Aleluia! 2 qualidades: honesto e, acima de tudo, era fiel, e por conta disso causou aos homens da Babilônia inveja, até porque o rei colocou em seu coração em colocar Daniel sobre todos eles.
Daniel só teria que se reportar ao rei. E por conta disso, o sentimento de inveja, que é diabólico, entrou nesses homens. E eles procuraram algo para acusar Daniel perante o rei, para tirar ele da jogada, para que eles pudessem estar próximo do rei e galgar aquela vaga que o rei daria a Daniel de ser líder sobre todos eles. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o que Deus tem para mim e para ti, o inferno não toma, não vai tomar. Pode se levantar o inferno inteiro, porque maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. 1 de João 4,4. E olha o que ocorre. Então eles não acharam nada que pudesse acusar Daniel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que algo relacionado à lei de Deus, a lei de Deus dele, relacionado com a lei do Deus dele. Aleluia. E assim, os supervisores, satrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os satrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus com D minúsculo ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite um decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E o rei Dario assinou o decreto. Aqui o rei pensava que até Daniel estava também reunido com eles, estava em concordância, porque Daniel fazia parte dos líderes. Então ele diz aqui que foi todos, eram unânimes, quando Daniel era o alvo desse complô maligno por conta da inveja. E o rei inocente, mas todo ser humano, ele, de uma certa forma, gosta de ser bajulado, principalmente quando é famoso, quando tem uma boa posição, seja um cargo de governante, ou financeiro, ou fama, eles gostam de ser idolatrados. E aí o que ocorre com o rei Dario? Ele assina esse edito com a lei do Medo e Persas, que não poderia ser revogado, ainda que o próprio rei quisesse revogar, não podia. E assim ocorreu. Ele assina o decreto. Verso 10, aí agora é a derrota desses homens. Lembra que eu falei que quando alguém se levanta
sobre alguém que ora, que tem a vida no altar, que busca ao nosso Deus de dia e de noite. O texto vai dizer isso. Verso 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde a janela dava para Jerusalém. Porque Daniel estava cativo na Babilônia. E ali ele tinha esse hábito, costume, rito de orar 3 vezes ao dia. Então, como os seus inimigos, por inveja, não que Daniel fosse uma pessoa má, fosse uma pessoa, digamos, que puxasse o tapete de alguém, ou que fosse opressor, mas por inveja, esses homens induziram ao rei Dário para que fizesse um edito por 30 dias, para que todos que durante esse período orasse a qualquer outro Deus, fosse lançado na cova do leão. E ele sabia que só poderia pegar Daniel nesse aspecto, porque antes eles fizeram, digamos, uma busca na vida de Daniel, não achou nenhuma falha, ele era íntegro, ele era fiel ao rei e não era trapaceiro. Aleluia! Glória a Deus! Então, quando Daniel soube que era de costume que esse edito foi publicado, esse decreto, essa lei, e ele, como era fiel ao nosso Deus, aleluia, e Deus tem compromisso com a sua palavra. Jeremias, capítulo de número 12, capítulo 1, verso 12. Viste bem, Jeremias, porque eu, Senhor, velo com a minha palavra para se cumprir. Quando alguém é fiel ao Senhor, a sua palavra, então o Senhor, Ele pelejará por nós. A peleja não é nossa, é do Deus Altíssimo. Aleluia. Aquele que não perde batalha, o general dos generais. Aleluia. Glória a Deus. Verso 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para seu quarto, e no andar de cima, onde a janela dava para Jerusalém, 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então Daniel não só buscou a Deus na hora da sua dificuldade, na hora da sua aflição, como é o caso de muitos nós cristãos, que só busca a Deus, e o ser humano em si, só busca a Deus na hora da aflição. Mas Daniel buscava em todo o tempo, nos tempos bons e nos tempos ruins. Era de costume, hábito, rito, que é costume. E aí o que ocorre? Daniel, fazendo o seu rito, então aqueles que tramaram contra ele, os invejosos, os endemoniados, porque inveja
é algo diabólico. Aleluia. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda ao Deus Altíssimo. É a ele e aleluia, que vem o meu socorro. Como disse o salmista, elevo meus olhos aos altos montes e me pergunto, de onde vem o meu socorro? Aí ele responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda não dorme, não dormirá. Eis que não dormirá o guarda de Israel. É o Senhor que nos guarda. O Senhor é a nossa sombra à direita. O sol não nos ferirá de dia, nem a lua de noite. O Senhor nos guardará de todo mal. O Senhor guardará nossa alma, guardará nossa saída e a nossa chegada, desde agora para sempre. Amém. Glória a Deus. Então, Daniel pediu ajuda ao seu Deus. Verso 11. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda ao seu Deus. Aleluia. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias, todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus, com D minúsculo, ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode ser revogada. Aqui, o rei não está sabendo nada sobre Daniel, porque Daniel era muito querido pelo rei Dário, porque ele tinha qualidade que os outros não tinham. Ele não precisava estar puxando o saco do rei, ser bajulador, mas tinha a revelação do alto céu, bons conselhos para dar ao rei, tanto que o rei ia colocar ele, botou no seu coração, de colocar Daniel sobre todo o governo da Babilônia. E isso causou a esses homens inveja. E por conta desta inveja, que é maligna, eles viu que não tinha nada que viesse denegrir a imagem, a conduta do Daniel. E aí eles tramaram, porque Daniel tinha costume de orar ao Deus Altíssimo 3 vezes ao dia. Pela manhã, que era 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Aleluia! Glória a Deus! E aí eles dizem, vamos pegar ele nesse decreto, porque somente desta forma vamos encontrar alguma falha, entre aspas, falha para eles, não para Daniel. Aleluia! E assim o fizeram. E quando ele pegou Daniel orando, como de costume, o que mais me deixa impactado, que mesmo Daniel estando numa terra estrangeira, sabendo que o decreto era lançá-lo na cova do leão, ele não pediu ao rei, que era amigo pessoal, ajuda não, mas foi pedir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao justo juiz. Aleluia! Glória a Deus! Então disseram ao rei,
Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvido, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Perceba que eles via esse costume de Daniel. E que, na verdade, nós cristãos temos que botar isso em prática. Não só orar a Deus na hora da dificuldade, porque Deus não se agrada que eu e você só ore, só busque a Ele na hora da dor, mas também na hora da alegria, em tempo e fora de tempo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Deixa aqui molhar a garganta. Aleluia! Então, meus amados, olha o desfecho da história. Glória a Deus. E o verso de número 14. Aí agora o rei vai se pronunciar. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado. O rei ficou muito contrariado. E como estava decidido a salvar Daniel até o pôr do sol, fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas não podia, porque o decreto era irrevogável, a lei do Medo e Persas. Nem o próprio rei podia revogá-lo. E ele tentou durante todo o dia. E olha o que ocorre. Quando o rei ouviu isto, ficou muito contrariado. E como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol, fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas os homens lhes disseram: lembra-te, ó rei, coisa do maligno, lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. E o rei, porém, disse a Daniel que seu Deus, com D maiúsculo, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com seu próprio anel, selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. O rei fez uma vigília em prol de Daniel, se entristeceu tanto que até o sono lhe fugiu. O apetite também não lhe fugiu, ou seja, ficou sem apetite, sem sono, e ficou a noite inteira clamando para que o Deus de Daniel o salvasse. Por conta da lealdade de Daniel ao próprio rei Dário. Aleluia! Glória a Deus! E não quis ninguém na sua presença. Logo ao alvorecer, ou seja, ao amanhecer, o rei se levantou
e correu à cova dos leões. Correu à cova dos leões. E quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita, porque ele não cria que Daniel estava vivo, porque na verdade o rei Dário não era cristão, mas era um rei temente. E ele fez esse decreto, porque ele não sabia que era uma trama contra Daniel, a quem ele o estimava muito. E quando logo alvoreceu, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita, ou seja, com aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Olha aqui, o rei não tinha essa confiança, porque ele não conhecia o Deus de Daniel. Aleluia. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Ele não pôde me fazer mal algum. Eles, os leões, não pôde me fazer mal algum, pois fui considerado inocente à vista do Deus Altíssimo. Foi considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Aleluia. E o rei muito se alegrou, quando ouviu Daniel falar que estava tudo bem com ele e que Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões. E o rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Aleluia. E por ordem do rei, aqui muda agora, tem um provérbio que diz, aleluia, que o feitiço virou sobre o feiticeiro, e aqui foi literal. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com suas mulheres, seus filhos, e antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Os leões estavam famintos, passou a noite inteira com a boca mordaçada pelo anjo, via Daniel, mas não podia fazer coisa alguma. Aleluia. Então, o edito agora foi contra aqueles homens que, por inveja, coisa maligna, eles conspiraram contra Daniel, mas se deram mal, porque Daniel, homem de oração, que confia no Deus Altíssimo. Por isso, meus amados, a Bíblia diz que contra Jacó e Israel não há encantamento. Número 23, quando Balaque, ele chama Balaão para profetizar contra Israel, por 3 vezes
quando Balaão ia proferir palavra de maldição contra Israel, saía bênção. O Espírito Santo trocava a palavra de maldição por bênção. E assim sucedeu por 3 vezes. E aí, quando o rei Balaque, que tinha prometido muito dinheiro a Balaão, e diz: eu te chamo, estou lhe dando dinheiro, e você, em vez de amaldiçoar, você abençoa. Aí Balaão fala: contra Jacó e contra Israel não há encantamento. Amém? E como diz Isaías 54, verso 17, que nenhuma arma forjada contra ti, contra mim, contra nós cristãos genuínos, não prosperará. E com a nossa boca, nós, aleluia, refutamos, anulamos. Porque Mateus 18, verso... Mateus 18 diz que tudo que nós ligamos na terra é ligado no céu. E a parte B diz: e que nós desligamos na terra é desligado no céu. Então as palavras de maldição não pegam no cristão genuíno, um cristão autêntico, fervoroso, que busca seu Deus, que consagra sua vida no altar e que não dá brecha ao maligno. Aleluia! Glória a Deus! Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas e de toda a terra: paz e prosperidade. Estou ditando um decreto para que, nos domínios do meu império, do império, aleluia, nos domínios do império, os homens tema e reverenciem ao Deus de Daniel, aleluia, pois ele é Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio jamais acabará. Glória a Deus. Ele livra e salva, faz sinais, maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro o Persa. Aleluia. Glória a Deus. Então, como também tem um provérbio: o tiro saiu pela culatra. Aqueles homens, por inveja, que é algo maligno, tentou denegrir a imagem de Daniel e tirar ele do seu caminho por inveja. Mas quem saiu foi todos eles. E ainda a família de cada um foi lançado também na cova dos leões. E o texto lido diz que antes que ele chegasse ao fundo do poço, os leões famintos, ferozes, que estavam a noite inteira jejuando, porque não pôde tocar em Daniel, mas aqueles que não buscavam a Deus e ainda maquinando mal contra o servo do Deus Altíssimo, se deram todo mal. Porque antes de chegar à cova, ao fundo da cova, os leões espedaçaram todos eles, arregaçaram todos. E o nome do Deus Altíssimo foi glorificado na vida do Daniel. Porque o rei fez um edito que agora só a Deus Altíssimo, e só Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Aleluia! Glória a Deus! Amados, foi isso que Asaf descobriu quando entrou na casa de Deus.
Porque antes ele teve inveja, porque ele não sabia o fim dos ímpios. Por exemplo, esses homens tiveram um fim dramático, não só ele, toda a família, por conta da inveja. Mas Asaf, quando ele entra no templo, na casa de Deus, na velha aliança, o templo tinha a arca, e a arca tinha 3 objetos: as tábuas da lei, os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o maná que desceu do céu. Então, esses 3 representavam a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando ele entra no templo, e lá estava a representatividade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali ele teve um encontro com o Senhor. E ali ele pôde ver que aqueles homens que ele achava outrora, que não passava por dificuldade, não tinha problema de saúde ou financeiro, e que tinha vigor físico, mas não sabia qual seria o fim dele. Mas quando ele mesmo relata isso, e aqui nós vimos em Daniel o fim desses homens. Aleluia! Então, Asaf, no Salmo 73, e ele vai dizer assim: glória a Deus, aleluia. Do verso de número 14 a seguir. Glória a Deus. Mas para ganhar tempo, vamos ver aqui, verso 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, verso 17. Então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazem cair na ruína. Como são destruídos de repente. Então aqueles homens, comemorando a ruína, entre aspas, de Daniel, quem sabe deu churrasco, bebedeira, curtiram balada, se prostituíram, se drogaram, alegre a noite inteira, mas a alegria dele durou apenas uma noite. Porque no dia seguinte, estava lá a derrota deles, como diz o texto aqui de Asaf. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Imagine o pavor daqueles homens quando foram lançados com a sua família e de repente foram atacados pelos leões famintos que os despedaçaram, e foi um fim rápido. É o fim de todo invejoso, é o fim de todo que conspira contra a vida de um justo, porque fomos justificados pelo sangue de Cristo, o sangue imaculado do Cordeiro Santo de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Amém? Glória a Deus. Então, Asaf compreendeu realmente o fim de todo ímpio. Ele pode prosperar, governar, mas o final dele é exatamente desta forma. Inesperado de repente, deixa de existir. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Olha o que diz a palavra
Em Provérbio 27, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala às igrejas. Provérbio 27 vai dizer assim: glória a Deus. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Aqueles homens se gabando, quem sabe, já tinha até o seu candidato predileto para tomar o lugar de Daniel. Mas todos foram despedaçados de repente pelos leões famintos. Verso 2 de Provérbios 27. Que os outros façam elogio a você, não sua própria boca. Outras pessoas, não seus próprios lábios. E quem exaltou Daniel foi o próprio rei. E o Deus Altíssimo honrou Daniel pela sua fidelidade a ele, que não dobrou o joelho para adorar homens e nem ídolos, como muitos fazem, que professam Jesus como Senhor, mas estão se dobrando seu joelho para Baal, para ídolos. Aleluia. Verso de número 3, Provérbio 27, 3. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. Chama atenção o verso 4. O rancor é cruel e a fúria destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? Aleluia. Vou repetir o verso 4. O rancor é cruel, a fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Aleluia. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Aqueles homens multiplicaram beijos, mas era inimigo do rei, porque também ele queria o mal de Daniel, onde o rei o estimava e muito. Deus seja louvado. Glória a Deus. Então, falando aqui do verso 4, Provérbio 27, 4. O rancor é cruel, a fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? Aleluia. Glória a Deus. Provérbio 13 diz assim. Provérbio 13. Glória a Jesus. E o verso de número 30. Aliás, Provérbio 14, não é 13. E o verso 30 diz assim: o coração em paz da vida ao corpo. O coração em paz da vida ao corpo. Mas a inveja aprodece os ossos. É cancerígeno. A inveja corrói os ossos. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja aprodece os ossos. Aleluia. Glória a Deus. Tiago 3,16 diz assim: concernente à inveja. Tiago 3,16. Pois onde há inveja,
e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Repetindo, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Aqueles homens tinham inveja, tinham ambição de galgar o cargo de Daniel, e isso trouxe para eles todo tipo de espécie de confusão e males. Foram destruídos pelos leões. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Ainda, Gálatas, seu capítulo de número 5, vai nos dizer assim, Gálatas 5, verso 26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Aleluia! Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amados, a inveja é algo que corrói, aprodece os ossos, cega o elemento, mas quando alguém se levanta contra alguém que ora, que está com a sua vida no altar, e que ele confia no Deus vivo, aleluia, é o Senhor que vai tomar vingança. Isso mesmo. Olha que diz Romanos, seu capítulo de número 12, e o verso de número, aleluia, 17 a seguir. Não retribua a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então Daniel não se vingou, mas o Deus Altíssimo se vingou por ele. Aleluia! Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasa viva sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aleluia! Glória a Deus! Amados, já encerrando esta mensagem, falando de inveja, ainda o salmista Davi, ele fala a respeito do assunto. Salmo de número 37 do rei Davi, o maior salmista, aleluia, o maior adorador da velha aliança, o homem que, segundo Deus, tinha o seu coração. Achei Davi o homem segundo o meu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, 22. Aqui diz o salmista Davi no Salmo 37. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como capim logo secarão, como relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração.
Confia no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá na sua vida e na minha vida. Amém? Que Deus nos ajude. Que o Espírito Santo continue falando aos corações dos amados irmãos, dos amigos da Web Rádio El Shaddai, todos do Facebook, aleluia, YouTube, Instagram e também do WhatsApp. Fique todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém? Shalom, Adonai, e um grande abraço.